Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este segundo vídeo da série Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, vamos agora ao conteúdo de hoje. No primeiro vídeo, nós falamos algo muito poderoso e algo que eu quero que fique fixado no teu coração com relação ao primeiro vídeo, que a semente que tem que ser plantada no seu coração para que a tua fé na cura tenha fundamento é a palavra de Deus. Esse é o resumo da live anterior. Então olha só, hoje nós vamos falar algo e provar na palavra de Deus sobre a remissão das nossas enfermidades por Jesus. E eu começo perguntando para você, você acha que Jesus nos redimiu das nossas enfermidades? A pergunta para ser respondida através desse vídeo é a seguinte: Jesus nos redimiu das nossas enfermidades quando Ele fez a expiação pelos nossos pecados na obra consumada da cruz? O que você acha? Existem vários ensinamentos por aí. E se você foi ensinado a considerar as enfermidades como um espinho da carne que deve ser suportado, eu quero que você observe o texto do espinho lá de Paulo, antes de prosseguir nessa série, nesse conteúdo rico aqui para você, nesta jornada. E vai ter um vídeo lá no final dessa série, que nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo. Se você, meu irmão, minha irmã, acha que você ter uma enfermidade, você tem que suportar aquilo, como Paulo suportou aquele espinho na carne, você vai perder força dos argumentos bíblicos que eu vou apresentar durante toda essa jornada aqui de cura. Porque eu quero chamar atenção com relação a alguns fatos ensinados na palavra relacionados a esse assunto. E muitas perguntas vão ser respondidas para você através da palavra de Deus, que vão de encontro com relação a esse pensamento do espinho da carne de Paulo. E para começar, a Bíblia declara lá em Romanos 5,12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha só, aqui nesse texto diz claramente que a morte entrou no mundo por meio do pecado. Então é óbvio que as enfermidades, que são o quê? O prenúncio da morte, também entraram no mundo pelo pecado. Você concorda, né? Isso é óbvio. Então, se a enfermidade entrou no mundo pelo pecado, o seu verdadeiro remédio deve ser encontrado aonde? Na obra redentora de Cristo, na obra consumada da cruz. Lá em Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Uma vez que nós podemos afirmar através desta passagem de Atos que a enfermidade é uma opressão do diabo, que poder pode remover a enfermidade? Exceto o poder do Filho de Deus. Quando a enfermidade avança além do poder da natureza,
de restaurar a mim e a você com relação a alguma enfermidade, isso resultará em morte, a menos que seja removida pelo poder de Deus. Você não concorda? Sendo a doença parte da maldição, o verdadeiro remédio deve ser o quê? A cruz. Pois quem pode remover a maldição senão Deus? Agora, como ele pode fazer isso a não ser por meio da justificação em Cristo Jesus? A Bíblia, ela ensina que a enfermidade, ela é a penalidade física da iniquidade. Cristo levou em seu corpo todas as consequências físicas do pecado. Portanto, o nosso corpo, ele é liberado judicialmente das enfermidades. Por meio da obra consumada da cruz de Cristo, todos nós podemos, como parte da nossa herança, que se manifesta na nossa carne mortal, suplementar o que? A natureza até que a obra seja terminada. Da mesma forma que nós recebemos a nossa salvação espiritual, nós podemos receber a nossa salvação física. Olha essas passagens. Efésios 1, versos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. 2 Coríntios 4,11. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meu irmão, minha irmã, vamos para a questão central desse vídeo agora. Jesus, ele nos redimiu das nossas enfermidades quando ele fez a expiação pelos nossos pecados, através da obra consumada da cruz. Se, como alguns aí ensinam, a cura não faz parte da expiação, então por que existem figuras da expiação em conexão com a cura física por todo o Antigo Testamento? De novo, se você observar lá no capítulo 12 de Êxodo, por que os israelitas foram instruídos a comer a carne do cordeiro pascal? Para terem força física. A não ser pelo fato de que nós podemos receber vida física ou força vinda de Cristo, que segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 5,7, Cristo é nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Olha o que diz 1 Coríntios 5,7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Se nós lermos também lá em 2 Crônicas 30:20, que muitos anos após a instituição da Páscoa, ouviu o Senhor lá a Ezequias. Ezequias clamou ao Senhor e foi ouvido. E Deus salvou e sarou aquele povo depois da realização dessa festa. Semelhantemente, lá em 1 Coríntios 11, 29 e 30, Paulo ele fala sobre a falha dos coríntios em não discernir o corpo de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. E tudo aquilo estava causando entre os coríntios uma fraqueza e eles estavam ficando doentes. A ceia do Senhor é mais do que uma ordenança, porque nós podemos ser parte de Cristo enquanto participamos dos emblemas da sua morte, enquanto fazemos memória àquilo. Em Cristo existe vida física e espiritual. E certamente não há ocasião melhor para refletirmos sobre o privilégio de a vida de Jesus manifestar-se também em nossa carne. 2 Coríntios 4,11. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a cura tipificada lá no Antigo Testamento. Lá em Levítico 14:18, nós vamos ler sobre o sacerdote fazendo expiação para a purificação da lepra. E por que era preciso fazer expiação? Pela cura da lepra, se a cura física não faz parte da expiação de Cristo. Tá pegando? As figuras do capítulo 14 e 15 de Levítico, depois leia, elas mostram que geralmente as enfermidades eram curadas por meio da expiação. E para nós,
Essa é uma resposta clara à questão que nós estamos discutindo aqui através desse vídeo. E nós não precisaríamos nem prolongar essa discussão aqui, porque essas expiações tipificam e prefiguram o Calvário desde o Antigo Testamento. Lá no texto de Lucas 4,19, Jesus disse que foi enviado a anunciar o ano aceitável ao Senhor. E que ano aceitável era esse? Ele estava se referindo ao ano do jubileu do Antigo Testamento. Isso nos mostra que esse ano é uma figura das bênçãos do Evangelho. Pois nesse texto aqui, Lucas, o próprio Cristo relaciona isso com a dispensação do Evangelho. Lá em Levítico 25:9 agora, lá mostra que bênção alguma do ano do jubileu deveria ser anunciada pelo toque da trombeta até o dia da expiação. E nesse dia, um novilho era sacrificado como oferta pelo pecado, e o sangue da vítima era aspergido no propiciatório. Só se alcançava a misericórdia quando o sangue da expiação era derramado sobre o propiciatório. De outro modo, aquele seria um local de juízo. E isso nos ensina, meu irmão, minha irmã, que a misericórdia de Deus e as bênçãos do Evangelho são oferecidas a nós por meio da morte expiatória de Cristo na cruz. Agora olha só, vamos lá para a queda do homem. Por causa da queda do homem, ele perdeu tudo. No entanto, Jesus recuperou todas as coisas por meio da sua morte propiciatória. E foi no dia da expiação que Deus disse, lá em Levítico 25:13b, tornareis cada um a sua possessão. Ou seja, a ordem do jubileu era primeiro a expiação, depois o toque da trombeta do jubileu, com a alegre notícia contida aqui no que eu falei, tornareis cada um a sua possessão. Com a morte de Cristo, a ordem é a mesma. Primeiro, o Calvário. Depois, a trombeta do Evangelho, proclamando a toda criatura que ele foi ferido pelas nossas transgressões, conforme diz lá em Isaías 53:5. E tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías 53:4. Mostrando que devemos retornar cada um à nossa possessão. Olha como uma coisa interliga a outra. Agora, algo muito interessante que eu quero trazer nesse vídeo é com relação aos 7 nomes redentores de Deus. Você conhece os 7 nomes redentores de Deus? E um desses nomes é o nome da série, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Isso aqui mostra para cada um de nós o que os homens precisam recuperar, os nomes redentores de Deus. Os 2 atributos mais excelentes que serão reintegrados a nós por meio do Evangelho são o quê? A saúde do corpo e a saúde da alma. Então, perdão e cura foram oferecidos universalmente quando Jesus anunciou o ano aceitável ao Senhor, de forma que os homens interior e exterior pudessem ser completos e plenamente usados para a causa do Mestre, e equipados para toda boa obra, a fim de poderem terminar a carreira. A promessa, meu irmão, minha irmã, mais abrangente de Deus com relação ao enchimento do Espírito Santo é o derramar dele sobre toda a carne. Durante quando? O ano aceitável ao Senhor, que é o período da graça que nós vivemos hoje. Lá em Joel 2:28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nesse tempo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo age como o executivo de Cristo, cumprindo todas as promessas da redenção, com a finalidade de trazer para a nossa vida as primícias, o que é de direito nosso da nossa herança espiritual e física, até que o último inimigo, que é qual? A morte, seja destruída. Assim nós teremos a nossa herança completa. É demais isso. Agora, algo que você tem que entender. Muitos enfermos hoje não recebem de volta a sua cura porque não creem.
A fé, como diz a palavra lá em Romanos 10:17, vem pelo ouvir. Paulo diz isso. E Mateus 8:17 declara de forma definitiva que Cristo curou todas as enfermidades, mediante a sua morte sacrificial. A expiação era a sua razão para não fazer exceções quando curava os enfermos. Mateus 8:16-17 diz assim: e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E uma vez, meu irmão, minha irmã, que ele carregou as nossas enfermidades e sua expiação abrange todas as pessoas, seria preciso que todos fossem curados para que se cumprisse essa profecia. Jesus ainda está curando todos aqueles que se chegam a ele com confiança, para que se cumpra a palavra de Deus, para que ele se aproprie da cura que já lhe pertence. Se lá na antiga aliança o privilégio da cura já existia, quanto mais hoje, em que Deus proveu algo melhor ao nosso respeito. Olha o que diz em Hebreus 11:40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E se não fosse assim, seríamos privados de muitas coisas incorporadas à expiação de Cristo através da obra consumada da cruz. Lá em Números 16, depois leia os versos 46-50. Depois que 14.700 pessoas tinham morrido na praga, o sumo sacerdote Arão, em seu ofício de mediador, que ele era mediador, ele levantou-se entre os vivos e os mortos e ofereceu um sacrifício para remover aquela praga, a cura do corpo. Da mesma forma, pega essa, Cristo, que é o nosso mediador, por meio do seu sacrifício, redimiu a mim e a você do pecado e da enfermidade. Eu gosto sempre de lembrar da figura da serpente de bronze. Lá em Números 21:9, nós lemos que os israelitas, eles foram curados quando olharam para a serpente de bronze, que foi levantada como uma figura do sacrifício de Cristo. Então eu te pergunto, se a cura não fizesse parte da expiação, por que seria exigido que os israelitas olhassem para uma figura da expiação para receberem a cura? Uma vez que a cura e o perdão foram decorrentes da tipificação da morte substitutiva de Jesus, por que isso tudo não viriam para mim e para você por intermédio de Cristo? Olha só, assim como a maldição foi removida por meio do levantar daquela serpente de bronze, a nossa maldição, diz Paulo, dissipou-se quando Cristo foi pendurado no madeiro. Olha o que diz em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Davi também, ele inicia o Salmo 103, convocando a sua alma a louvar ao Senhor e não esquecer de todos os benefícios que ele carrega. E depois o salmista, ele fala lá no verso 3, Salmo 103:3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Agora, como Deus perdoa pecados? Como? Certamente por meio da morte expiatória de Cristo, através da obra consumada da cruz. E ele cura as enfermidades da mesma forma, porque a obra propiciatória de Jesus é a única base de benefício para o homem. Agora, como Deus pode restaurar qualquer parte do ser humano a não ser por meio da expiação? Eu quero que você saia desse vídeo com essa certeza absoluta no teu coração. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10:11: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Em outras passagens, o Espírito Santo ele mostra claramente que essas coisas são também para os gentios,
eu e você. Olha o que diz essas passagens. Gálatas 3, versos 7, 16 e 29. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Efésios 2,19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá claro isso para você? Eu espero que esteja. Talvez você tenha que ouvir esse vídeo mais de uma vez. Agora eu queria falar um pouco sobre esses 7 nomes redentores de Deus. Para mim, outro argumento assim inquestionável de que a cura faz parte da expiação se encontra nesses nomes, nos 7 nomes redentores de Deus. Em seu relacionamento redentor com o ser humano, Yahvé, Deus, ele tem 7 nomes compostos que o revelam, suprindo todas as necessidades do homem em seu estado perdido. Uma vez que esses nomes revelam a relação redentora do Senhor para comigo e para com você, elas devem apontar para onde? Para o Calvário, onde nós fomos redimidos. A bênção revelada em cada nome deve ser providenciada na expiação de Cristo. Esse é o ensino das Escrituras. Eu quero te apresentar os 7 nomes. O primeiro nome que eu quero revelar para você: Yahvé Shammah. O Senhor está ali, ou o Senhor está presente. Isso revela o privilégio de desfrutarmos da sua presença. Ele diz para mim e para você por intermédio do seu Filho, lá em Mateus 28:30, eis que eu estou convosco todos os dias. E a prova de que essa bênção é providenciada na expiação de Jesus está no fato, sabe do quê? De que pelo sangue de Cristo chegamos perto do Altíssimo, conforme diz em Efésios 2:13. O segundo nome, Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Isso aqui revela o privilégio de termos paz com Deus. Jesus disse lá em João 14:27, a minha paz vos dou. E essa bênção está incluída na expiação. Sabe por quê? Lá em Isaías 53:5 diz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Colossenses 1:20, Deus, por meio da morte de Cristo e do derramamento do seu sangue na cruz, restituiu-nos a paz, ou seja, nós temos a paz. O terceiro nome redentor de Deus, Yahvé Ra, que diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele se tornou nosso pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas, como diz em João 10:5. Trata-se de um privilégio adquirido na expiação de Cristo. O outro nome, Yahvé Jireh, que é o Senhor proverá. Ou seja, Cristo foi a oferta providenciada para a nossa redenção completa. O outro nome, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ou vitória. Quando Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz, o que ele proporcionou para mim e para você? O privilégio de dizer, conforme diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro nome, Yahvé Tsidkenu, que diz, o Senhor é a nossa justiça. Ou seja, Jesus se tornou a nossa justiça, carregando o nosso pecado naquela cruz. Portanto, o nosso privilégio de receber o dom da justiça é uma bênção proveniente da expiação. E o último nome, Yahvé Rafá, eu sou o Senhor teu médico, ou eu sou o Senhor que te sara. Esse nome é dado para revelar a mim e para você o privilégio de sermos curados. Essa dádiva é adquirida mediante a expiação também, pois o capítulo 53 lá de Isaías declara lá no verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esse nome ele foi deixado aqui de forma proposital como último, porque faz parte do nome dessa série. Ou seja, o Senhor levou as nossas dores. No verso 4, o profeta Isaías, lá de Isaías 53,
ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E Mateus 8, 16, 17: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha só, não tem dúvida isso aqui. Muitos afirmam que Isaías 53:4 se refere apenas à doença da alma, mas a gente confirma aqui em Mateus 8, 16, 17 que isso não é verdade. O mesmo Espírito Santo que inspirou Isaías inspirou Mateus, como uma explicação sobre o poder de Cristo para a cura do nosso corpo. Agora, adotar qualquer outro ponto de vista é acusar de alguma forma o Espírito Santo de ter cometido um engano em inspirar Isaías e Mateus. Agora eu vou citar, para ficar bem claro para você, a tradução de algumas passagens bíblicas feitas por alguns profetas, teólogos importantes da nossa geração. Pessoas que vieram para revolucionar e trazer a verdade do Evangelho. O primeiro é o Dr. Young. Dr. Young, olha como é que ele fez a tradução de Isaías 53. Ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora só, o Dr. Isaac Lizer, que é um reconhecido tradutor, ele dá a seguinte versão a esses versículos. Verso 3, 4, 5 e 10. Olha o que ele diz: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com as enfermidades. No entanto, ele carregou apenas as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Por meio de suas feridas, a cura foi concedida a nós. Olha só que interessante. E no verso 10, mas o Senhor se agradou em moê-lo por meio das enfermidades. Tem também uma tradução Rotterdam do versículo que é assim: ele colocou as enfermidades sobre ele. Agora vamos fazer algo aqui que você vai pular. Vamos trocar pecados e enfermidades por salvação e saúde. Isaías 53:4, a palavra tomou significa o quê? Levantar, carregar para longe, levar ou remover para um local distante. Assim Jesus carregou na cruz meu pecado e minhas enfermidades para longe. Por meio da sua morte do Calvário, Jesus trocou os meus pecados e enfermidades pelo quê? Por salvação e saúde. Quando Jesus levou nossos pecados, nossas enfermidades e dores, ele os removeu. A carga que era pesada foi trocada pelo jugo suave e pelo fardo leve do Mestre. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas.
Quando alguém assume sobre si o sofrimento que o outro teria que experimentar e faz isso não somente na teoria, mas também na prática, essa atitude é denominada de substituição. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, que carregar e remover as enfermidades humanas compõe o quê? A doutrina de Cristo crucificado, que afirma que Jesus é o Salvador tanto do corpo quanto do espírito. E ele veio para que a sua bênção seja superabundante, onde quer que a maldição seja encontrada. A cura física, pela ação divina direta, torna-se um benefício para todo cristão, em qualquer época da história do Evangelho. E isso define a questão sobre a obrigação dos pregadores proclamar isso. Se Cristo, como alguns pensam, não estivesse disposto a curar todos, ele teria que quebrar a promessa que está lá em João 14, 12 e 13, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ainda, Hebreus 13, 8, ele não seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não concorda? A cura vindo da morte expiatória de Cristo necessita da continuação do seu ministério de cura durante a exaltação, porque na sua obra redentora abarca toda a criatura, todos nós. Por isso ele nos deixou a promessa que, se crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez e até coisas maiores. Enquanto a igreja permaneceu sob o controle do Espírito Santo, as mesmas obras continuaram a ser feitas. Eu te pergunto, hoje a igreja é conduzida pelo Espírito Santo ou por homens? Isaías afirma que toda a punição foi colocada sobre ele. O próprio Jesus declarou: está consumado, em João 19:30. A obra do nosso poderoso Jesus está completa. E o remédio perfeito é o quê? A cruz. Jesus foi para a cruz em alma, em corpo e em espírito. Para quê? Para redimir o homem em suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Então a cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, para a alma e para o corpo. Todas as enfermidades e moléstias estão incluídas no verso 4 de Isaías 53. Lá em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já falei essa passagem. Nós não poderíamos ter uma afirmação mais clara do que essa. Cristo, que nasceu sob a lei para redimir a mim e a você, ele carregou a nossa maldição. Então ele redimiu a mim e a você de toda enfermidade. E esse texto afirma que foi na cruz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em outras palavras, ele nos libertou das enfermidades relacionadas lá em Deuteronômio, que está escrito. Que são quais? Tuberculose, febre, inflamações, úlcera, sarna, coceira, loucura, tudo. E também ele livrou-nos de grandes e duradouras pragas e enfermidades, mesmo aquelas que não estão escritas lá no livro da lei. Inclui isso o quê? Câncer, gripe, sarampo, seja qualquer doença. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei e as enfermidades fazem parte da maldição, estamos livres das enfermidades também. Você não concorda? Agora, uma definição importante. Redenção, ela é sinônimo de Calvário. Nós somos redimidos totalmente da maldição em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito somente por meio da expiação de Cristo através da sua obra consumada. Agora olha só, como a enfermidade física é parte da maldição, como Deus poderia ser justo, trazendo cura para os doentes sem primeiro redimir cada doente do pecado? Agora, dando prosseguimento a esse raciocínio aqui, que eu quero que você pegue essa chave. Sendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, como Deus pode justificar a mim e a você e ao mesmo tempo exigir que nós continuemos sob maldição? Se o apóstolo Paulo diz que não estamos mais debaixo da lei, mas da graça,
Romanos 6,14 diz Paulo: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, por que alguém permaneceria sob a tutela da lei se o fim desta é Cristo? Olha o que diz em Romanos 10,4: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Fazer isso seria o mesmo que um homem cumprir pena perpétua, depois de primeiramente ter sido absolvido pelo tribunal que julgou. E por último, declarado inocente da acusação que foi imputada àquele homem. No capítulo 3 de Romanos, Paulo argumenta que Deus propôs Jesus para a propiciação, para que ele fosse o quê? Justo e justificador daquele que no Filho crê. Olha o que diz lá em Romanos 3,26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, se não fosse pela expiação de Cristo, Deus seria injusto em justificar o pecador. Da mesma forma, seria injusto em curar os enfermos, sem primeiro resgatá-los da enfermidade. Tá pegando? E para mim, o fato de Deus sempre ter curado as pessoas é a melhor prova de que a cura é proporcionada na expiação de Cristo. Se a cura não fosse providenciada para todos na redenção, como todas aquelas pessoas no meio das multidões poderiam obter de Cristo a cura? Agora uma questão importante: se o físico não estivesse incluído na redenção, como poderia haver ressurreição? Como o corruptível pode herdar o incorruptível, ou como o mortal pode herdar o imortal? Alguém já disse assim: se o destino do homem é espiritual e físico, então sua redenção deve ser também espiritual e física. Por que o último Adão, Jesus, que é o último Adão, não deveria retirar tudo aquilo que o primeiro Adão trouxe sobre nós? As enfermidades vieram através da queda do homem. Agora olha só, eu gosto de trazer aqui através dessa série muitos relatos, como eu disse, de alguns profetas, teólogos que entenderam verdadeiramente e tiveram essa revelação. Entre eles está o Dr. R.A. Torrey, em seu livro Cura Divina. Olha o que ele declara: a morte expiatória de Jesus Cristo não nos assegurou somente a cura física, mas também a ressurreição, o aperfeiçoamento e a glorificação do nosso corpo. Temos também o Dr. Stanton, que ele diz o seguinte em sua obra Paralelismo dos Evangelhos. Olha o que ele diz: meu propósito é mostrar que a expiação de Cristo estabelece o fundamento tanto para a libertação do pecado como para a libertação das enfermidades. A provisão foi feita e consumada em ambas as áreas. Assim, no exercício da fé, sob as condições prescritas, a mesma razão que nos leva a crer que o corpo pode tornar-se livre das doenças, permite-nos acreditar que a alma se tornará isenta do pecado. Resumindo, ambos os ramos da libertação procedem da mesma raiz, e é necessário incluí-los em qualquer conceito verdadeiro do que o Evangelho oferece para a humanidade. O sacrifício vicário de Cristo sobre as necessidades espirituais e físicas do homem, portanto, a cura do corpo não é uma questão periférica, como alguns afirmam. O físico e o espiritual são as duas faces de um mesmo Evangelho, fundamentadas igualmente sobre a mesma expiação grandiosa. Outra, a Igreja Episcopal sobre cura divina, diz assim: a cura do corpo é um elemento essencial do Evangelho e deve ser pregada e praticada. Deus deseja a nossa saúde e a Igreja, o corpo de Cristo, tem a mesma comissão e o mesmo poder que o cabeça. Olha isso. Os membros do corpo, com um verdadeiro conceito de Deus, como o amor criativo, devem dar a um mundo pecador e sofredor o evangelho pleno da salvação do pecado e de suas consequências inevitáveis. Incrível, né? Olha o que diz também o bispo Charles Brent: aquele que menospreza o poder da cura de Cristo como pertencendo apenas aos tempos do Novo Testamento, não está pregando o evangelho completo. Deus era e é o Salvador tanto do corpo quanto da alma. Oh, glória! James Moore Hickson, olha o que ele fala:
A igreja viva é aquela onde o Cristo vivo se manifesta e se move, realizando por intermédio dos seus membros aquilo que fez nos dias da sua manifestação em carne. Portanto, ela deve ser uma igreja com poder de cura, bem como uma igreja que salva almas. A cura espiritual é sagrada, é extensão, via membros do corpo de Cristo, de sua própria encarnação. Incrível, né, gente? O capítulo lá de 53 de Isaías começa com a seguinte pergunta. Leia o capítulo 53 de Isaías 1, 2, 3, 4, 50, 1000 vezes. E como começa o capítulo? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E depois segue o relato de que Jesus levou sobre si nossos pecados e enfermidades. Quem deu crédito? Quem vai dar crédito a isso? A resposta à pergunta é: somente aqueles que ouviram o relato podiam crer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E existe uma notícia a ser propagada, meu amado irmão e irmã. Jesus morreu para salvar e curar a todos que o aceitarem. Todos, sem exceção. E concluindo o conteúdo desse vídeo de hoje. A cura, ela é providenciada pela expiação. Isso é uma verdade, eu provei para você aqui. E portanto é a parte do Evangelho de Cristo. E Ele ordenou que nós pregássemos isso. Eu estou trazendo esta verdade para você. Peça ao Espírito Santo essa revelação profunda no teu coração, que você é curado. Pare de pedir cura. Pare de orar por cura. Aproprie-se da cura que já lhe pertence em Cristo Jesus. Ele levou essa enfermidade que você está aí, naquela cruz do Calvário. E nós devemos pregar isso a todo mundo, a todas as nações, a toda criatura, com todo o poder, por todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria de terminar declarando cura para você, como eu fiz no vídeo anterior. Senhor amado, eu declaro sobre meu irmão, minha irmã que está aqui assistindo esse vídeo. Cura da alma, cura do corpo, cura do espírito. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Eu declaro pela fé que esse irmão e irmã está curado de qualquer tipo de doença física, mental que ele esteja. Que ele seja curado agora, que ele receba a tua cura, que ele receba a sua saúde, Jesus, porque o Senhor vive em cada um deles através do seu Santo Espírito. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração, tá bom? Até o próximo vídeo. Te amo em Cristo Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse.